tema um pouco mais pesado, mas tem muito mais informação. Então, tem alguma informação nova. E hoje o tema é extremamente importante porque a gente está vivendo um momento de guerra mundial, uma guerra mundial brava. Deixa eu colocar já os slides aqui para vocês olharem o título. Tem muita gente que acha que, tudo bem, daqui a pouco está acabando. Né? Tem alguns países de primeiro mundo que cometeram um erro grave de falar, olha, vacinamos muita gente, vamos tirar máscara, vamos relaxar. Em 2 semanas de relaxamento, 2 semanas de relaxamento da máscara, dos cuidados de higiene e do agrupamento, Estados Unidos explodiu de casos, Israel explodiu de casos, Inglaterra está explodindo, França, Espanha, Portugal. Então, o que está acontecendo? Está todo mundo achando que a guerra acabou. A guerra não acabou. A guerra deu uma acalmada razoávelzinha, mas está morrendo muita gente e os contágios estão aumentando. Mas o tema de hoje é o seguinte: doenças do futuro. Muita gente, inclusive da área médica, que deveria estar orientando, não está orientando a população. Nós estamos cada vez mais com doenças novas. Mas continua tendo hipertensão? Tem, pressão alta está aí. Diabetes? Continua por aí. Mas a gente tem doenças que a medicina, principalmente os médicos que eu falo, médico com M, médico que está se preocupando com a medicina efetivamente, eles estão vendo o óbvio. Nós estamos tendo um aumento de muita coisa nova. Nos últimos 20 anos, quantos vírus novos vocês não viram passar por aqui? Quantas doenças novas surgiram? Surgiu a AIDS há um tempão, sim, e até agora não tem vacina. Tem um tratamento para segurar o bichinho, mas não tem uma vacina. Você tem a dengue acabando com a gente, né? Continua com dengue, chikungunya, zika, febre amarela invadindo São Paulo. Mas hoje nós estamos com muitas doenças cada vez mais frequentes. Quando surgiu o H1N1, há 4, 5 anos atrás, explodiu de gente morrendo por broncopneumonia pelo H1N1. Nunca foi gripe. É uma gripe, vacina da gripe. É um erro medíocre. É vacina contra a broncopneumonia do H1N1. Que não é só o H1N1, tem o H2, H3, H9 e tal. Então, hoje, a medicina verdadeira, que é a verdadeira medicina preventiva, está de olho no futuro, e o futuro é amanhã, é muito próximo. Tem muita doença nova aparecendo, E o que está acontecendo? A gente fala muito de contágio, né? Contágio. Tá bom. O contágio depende da agressividade do bicho. Então, um vírus que é mutante e que ele se duplica muito rapidamente, ele faz cópia dele mesmo muito rapidamente, ele começa a ter uma quantidade de vírus sendo espalhado pela fala, pela tosse, pela mão, muito rapidamente. Então, os vírus mutantes que estão ganhando o mercado é porque eles são muito rápidos. Então, o vírus de Manaus, ele é muito rápido. Então, ele ganhou do C19. O C19 sumiu. Você só está vendo o C21 de Manaus. E fora do Brasil? Fora do Brasil, a gente está bloqueado. O brasileiro não sai. Então, o C19, o C21 do Brasil ficou preso aqui. Mas na Índia, surgiu um outro C21, Delta, que está pegando fogo, explodiu e invadiu os Estados Unidos inteiro, Inglaterra, Espanha, Portugal, Israel, que vacinou tanta gente. Então, esses vírus mutantes que viram a moda, eles se transformam no grande vírus porque eles são muito mais rápidos. E qual é a doença do futuro relacionada a essa guerra? Em cada grupo de pessoas que tiveram contato com esses bichinhos, estão ficando com sequelas. São as sequelas do C19, sequelas do C21. E isso aqui é para ter uma ideia, isso daqui está começando a ser investigado, porque as sequelas do C19 e C21 estão aparecendo agora. Tem muita gente que não teve doente, mas teve contato com o bichinho, e o bichinho fez estrago, e agora estão aparecendo as complicações. Então, vejam bem, esse desenho é só para você ter uma ideia do número de casos. Em cada 7 pessoas que tiveram contato com o bicho, uma vai ter sequela grave. E quais as sequelas que a gente pode ter? E quais as doenças novas que a gente pode ter?
Então, primeiro, a gente tem um monte de doença nova aparecendo infecciosa. Muitas. Já existem vários vírus novos que estão explodindo no mundo inteiro e os sintomas são mais ou menos os mesmos. Por quê? Porque todo vírus agressivo, ele agride o corpo inteiro. Então, o que você está vendo nesse desenho, nesse slide, é o cérebro sendo agredido, é a traqueia sendo agredido, é a garganta, o pulmão, o coração, os rins, o fígado, o intestino, o sistema circulatório com trombose e embolia. Quem é que está causando todas essas complicações? Todos os vírus novos que estão aparecendo. Então, já existem vários vírus que estão sendo estudados, a maioria deles está vindo do mundo selvagem. Então, nós estamos falando do ebola, por exemplo. O vírus ebola, ele tem 88%. Em cada 10 pessoas, 9 morrem. Em cada 1.000 pessoas, 900 morrem. Mas o vírus ebola veio da floresta, veio dos animais, é sempre a mesma coisa. Aí o C19 veio lá do morcego, tá bom. Pode ser que ele tenha vindo do morcego, foi para um laboratório e o laboratório deixou escapar. Mas, de qualquer maneira, ele veio do mundo selvagem. E com essa modificação do clima que nós estamos vendo, com esta destruição das florestas que nós estamos vendo, o que está acontecendo e vai piorar? O mundo animal da floresta começa a invadir o mundo civilizado. Então, você tem vírus, bactérias, fungos, que estão no mundo isolado da floresta, mas que estão invadindo. E a mudança do clima esse ano foi evidente. Europa tendo enchentes, calor infernal, Estados Unidos com 50 graus de temperatura, São Paulo com neve. São Paulo nevou. Aqui em São Paulo, capital, grande São Paulo, teve neve, gelo, acordar todo... Aonde você vai ver isso no Brasil? Quando a gente imaginou vendo isso? Então, as mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global, causado pelas queimadas, causadas pelas invasões nas florestas, está fazendo com que elementos micróbios, bichos que a gente jamais viu, estão vindo atingir a gente. E o caminho deles é sempre através de um animal. Não adianta falar que o vírus veio da floresta para São Paulo de avião. Não, ele veio através de um animal. Então, os animais são transportadores, os insetos são transportadores. E quais os órgãos que a gente acaba sofrendo? Sempre são os mesmos órgãos. Mas guarde essa imagem. Tudo que você estiver vendo nessa imagem, todos os vírus novos que já estão prontos para invadir países, causam essas lesões. No cérebro, lesão cerebral. Então, está cheio de gente, que nós vamos falar, com sequela cerebral é importante. Então, o Brasil e o mundo vai começar a perceber que está cheio de gente com deficiências, com dificuldades mentais que não tinham, com dificuldades no coração, com falência miocárdica, com falência renal. Isso já começou, porque a verdadeira medicina preventiva está começando a levantar esses números para mostrar no público que a coisa é muito mais séria. E aquelas pessoas muito ignorantes que falam, na minha família teve um doente, mas nós 4 escapamos. Você não escapou, meu lindo, minha linda. Você teve contato com o bicho. Todo mundo que teve contato vai ter invasão no corpo. E as sequelas vão aparecer. Os sintomas, o quadro clínico de uma virose, de uma infecção, é mais ou menos o mesmo. Então, o que você vê nesse slide aqui? Você está vendo que tem dor de cabeça, tontura, perda de olfato, perda de paladar, muita dor de cabeça, por causa da encefalopatia. Isso foi muito evidente no Covid. Muito evidente. Todo mundo teve, no mínimo, dor de cabeça. Muitos casos de derrame, de AVC. Mas é só o vírus do Covid que dá encefalopatia? Não, todos os vírus vão lá no cérebro. Mas o que acontece? É que esses vírus novos, eles estão dando muita lesão global. E existem alguns vírus sendo estudados que são de florestas, que já foram bloqueados, mas que não está saindo na mídia, porque vai dar pavor. Mas tem vários vírus novos. A síndrome de Guillain-Barré é uma lesão neurológica que o indivíduo vai tendo paralisia e morre se não tiver um atendimento médico adequado. Eu, infelizmente, já vi
casos de pessoas morrerem por Guillain-Barré por incompetência médica. Quando alguém chega e fala, estou com fulano que está tendo quadro assim, assim, assado, e a síndrome de Guillain-Barré era muito causada por carrapato, ainda é. Está cheio de cidade que tem capivara, que tem animais selvagens ali no lago central da cidade. E esses bichos estão com carrapato, e carrapato transmite doenças graves, e inclusive causando Guillain-Barré, que mata, principalmente com falha, com erro diagnóstico. Lesões de pele. Vocês vão se lembrar que eu coloquei, em março do ano passado, 6 diferentes fotos de pele mostrando as lesões pelo Covid. E médicos falando, é uma alergia, nada, era tudo Covid, principalmente em criança, mas em adulto também. Então, todas as lesões de pele hoje, eu tenho que primeiro garantir que o fulano não está com um vírus agressivo. Mas por enquanto é o C21? Mas eu tenho que garantir. E eu continuo vendo muita gente, eu não vou no médico do convênio e ele falou que não é nada, que é alergia. Então, é um dos erros mais comuns. Primeiro, eu tenho que garantir que não é. Esses vírus novos que eu vou comentar com vocês são basicamente o mesmo perfil do coronavírus, o mesmo perfil. Alta mortalidade, alta transmissão, mas eles estão bloqueados. Então, tem vários cientistas detectando na África e na Ásia, principalmente, vírus novos que eles não conheciam e que estão numa área populacional isolada. Só que esses vírus, para escapar, é muito fácil, como aconteceu com o vírus da China, né? Saiu de um morcego da caverna, veio para a cidade, ninguém sabe a verdade. Ninguém sabe a verdade. Porque o laboratório de pesquisa em Wuhan é um laboratório de virologia. Ou seja, eles pegam o vírus lá na caverna, trazem para o laboratório e ficam trabalhando em cima desse vírus para ver o que eles vão fazer de bom ou de mal. É pesquisador. Tem pesquisador bom, tem pesquisador que quer desenvolver um vírus bombado. Ou se realmente o vírus veio através de um morcego que foi para o mercado e do mercado alguém comeu. Ninguém vai saber a verdade e a China nunca vai confessar. Mas esses novos vírus que estão sendo estudados, porque agora virou moda, todo mundo se preocupar com vírus de mato, de floresta, fazem o mesmo quadro clínico, alta mortalidade. O exemplo típico é do ebola. O ebola mata 90% das pessoas. É muito grave. Aí o que acontece? O corona, como esses vírus novos, eles atacam o ebola. Vamos falar do ebola, por exemplo, ou do vírus que é parente do corona, que é o vírus do camelo, veio do camelo, é um parente do corona. Ele também dá lesão em tudo isso daqui, e mortalidade de 70%. A mortalidade do Covid, por incrível que pareça, é de 1, 2, 3%. A mortalidade do Covid, que matou mais de 2 milhões de pessoas, não é muito mais. A Índia estava falando que morreram 100 mil pessoas. Os estudiosos, inclusive a OMS já vai ter que publicar, a Índia morreu mais de 3 milhões de pessoas, eles estão falando em 100 mil. Morreu mais de 3 milhões de pessoas. Tanto que a Organização Mundial de Saúde já publicou que todo o número de mortos que os governos estão publicando é 3 vezes maior do que isso. Agora, a Índia deu uma enrolada geral em todo mundo, mentiu descaradamente. Então, o quadro clínico é basicamente isso. Os vírus novos estão acometendo todos os órgãos. Coração, miocardite, guarde isso, o coração fica inflamado. Então, uma boa parte, a gente não sabe quanto dos pacientes que tiveram contato com o vírus vão desenvolver miocardite daqui 5 anos, daqui 10 anos. Mas, no momento atual, quem teve um quadro mais agressivo está com miocardite. A miocardite não cura, ela demora meses para melhorar. Curar, não. Curar, não. Então, o que nós estamos vendo que os pesquisadores já estão prevendo? Doenças do futuro. Insuficiência cardíaca aos baldes, que podem começar a acontecer em questão de 1 ano, ou de 10 anos, ou de 20 anos. Por exemplo, a doença de Chagas, que ainda está no Brasil, e é transmitido por uma baratinha chamada barbeiro, parece uma barata, um besouro, que está no interior do Brasil espalhado. A doença de Chagas, essa baratinha, esse besouro, pica a pessoa que nem um mosquito e injeta um bichinho, vamos falar sempre bichinho,
que espalha no corpo e o indivíduo não sabe que tem doença de Chagas. Mas esse bichinho ataca o coração, o esôfago, o intestino, o fígado, e o rim e tudo mais. Mas como é que ele vai saber que tem doença de Chagas? 20, 30 anos depois que ele saiu do interiorzão dele, lá que ele morava, ele começa a ter um coração grandão e uma miocardiopatia dilatada, um coração dilatado, insuficiência cardíaca para o resto da vida, e não tem tratamento. Ou ele começa a ter problema de engasgo. Engasgo, a gente vai ver, é uma mega esôfago, um esôfago dilatado. O esôfago é fininho, ele fica um trambolho enorme. Ou o intestino, o cara não evacua 15, 20 dias. O intestino fica dilatado, é chamado de megacólon. Quanto tempo demorou para que esse barbeiro, essa baratinha, esse bichinho que picou uma pessoa lá no interior, no sítio, quanto tempo vai demorar para aparecer as complicações? 20 anos? 30 anos? Quanto tempo vai demorar para a gente começar a mostrar que talvez um percentual alto das pessoas que tiveram a doença vão desenvolver isso ou que tiveram contato? Porque na família teve um doente, mas teve 4 que tiveram contato. Quanto tempo vai demorar para a gente perceber que tem isso? Então, por que eu estou levantando essa questão? Não, tem muito médico levantando isso. Para que as pessoas façam avaliação preventiva. Para não descobrir lá na frente, subitamente, de sopetão, que já está com uma falência cardíaca. No rim, quem foi para o hospital por causa do Covid, metade fez diálise. O rim para. E sai, o rim recupera, vai dar para ficar sem diálise, mas tem que ter acompanhamento. Por quê? Porque tem grande chance de esse rim começar a falhar daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos. O fígado, idem, a mesma coisa. O pâncreas está tendo uma epidemia de diabetes. Gente que não era diabético, pegou o Covid e ficou diabético. Mas tudo que eu estou falando do Covid está valendo para todas essas outras viroses novas, que são parentes do coronavírus ou não. Então, o pulmão é um órgão importante? É, porque ele é o primeiro órgão. Mas não é o que mais está complicando. Ele é o que mais mata na fase aguda pela falta de estrutura de atendimento. E principalmente pela absurdo dos médicos de falarem, não, fique em casa, toma Novalgina, fique em casa, quando você tiver com saturação alterada, com falta de ar, você vai ver se tem vaga na UTI. Hoje tem vaga na UTI, mas faz 1 ano e meio que ninguém tem vaga na UTI, nem na Itália, nem em Nova York. Então, é um crime falar fique em casa. Se o indivíduo está com quadro respiratório, no primeiro dia a gente tem como tentar fazer um monte de coisinhas para tentar ajudar. Mas o pulmão geralmente é um quadro agudo. Ele vai cronificar? Vai. Então, hoje, 1 ano e meio depois dos Covid terem começado, está dando muita fibrose pulmonar. O que é a fibrose pulmonar? Ele fica duro. Pulmão, quem já foi no açougue comprar bofe? Bofe é um item da vaca, do boi. Você vai no açougue e compra bofe, é o pulmão. Por que chama bofe? Porque o pulmão é todo murcho, é gosmento, é estranho, porque é como se fosse uma bexiga, não? São milhões de bexigas que murcham. O bofe é vendido para dar para cachorro, dava para cachorro no passado, né? Então, o pulmão é um órgão-alvo, mata, mas ele está dando sequelas. E a fibrose pulmonar não tem tratamento. Por isso, é muito melhor fazer o diagnóstico no começo, que já existe uma perda de reserva pulmonar, e eu já pegar no pé desse indivíduo para ele fazer tratamento preventivo para não deixar esse pulmão ficar duro, porque depois que ficou duro, bau. O cérebro, olha, o cérebro, as lesões cerebrais do Covid, agora que a gente percebeu que elas são muito frequentes, praticamente todo mundo que teve Covid, todo mundo, mesmo quadro leve, se a pessoa prestar atenção, ela perdeu alguma coisa na parte cerebral. Ou ela está dificultada, ou ela está mais ansiosa, ou ela está mais agitada, ou ela dorme mal, ou o principal, ela perdeu a parte cognitiva, quer dizer, a velocidade, a memória, a capacidade mental de trabalhar rápido. Isso está ficando frequente. E o duro é que os pacientes estão reclamando para ninguém, né? Porque os médicos não estão olhando isso. Não estão fazendo nada. Como é que eu recupero o cérebro? Uma lesão cerebral
difusa. Um derrame pega uma parte. O vírus, está provado que ele entra em todo o cérebro. Ele ataca todos os neurônios. E a gente ainda tem um último slide que eu vou falar, que é da trombose, que tem microentupimentos no cérebro. Muita gente que morreu, que foi para necrópsia, tem assim, a artéria final, a artéria fininha, que é o fio de cabelo, está tudo entupido, encavalado de glóbulo vermelho, que é uma trombose. Mas quem não morreu está reclamando, não é mais a mesma pessoa, a memória não é igual, a velocidade do trabalho não é igual, vai falar, faltam palavras, aquele vocabulário bonito que a pessoa tinha, começa a ter falhas. Isso tudo é motivo para que a medicina preventiva comece a levantar e comece a falar, tá bom, como é que a gente recupera o cérebro? Como é que eu melhoro o pulmão, que está bom, para não piorar? Então, eu tenho que fazer exercício respiratório, eu tenho que dar medicamento que proteja a membrana pulmonar, e eu tenho que dar para o cérebro exercício respiratório, e eu tenho que dar medicamento que proteja o neurônio. Existem algumas vitaminas que a gente sabe que são muito utilizadas para a recuperação dos nervos e do neurônio. Então, antes que as pessoas comecem a perder memória e perder emprego, ou perder a velocidade de trabalhar mentalmente, e começa a perder emprego, vai ter muita gente perdendo emprego. Por que eu estou falando do cérebro? Porque nas outras viroses graves que a gente viu, HIV, né? HIV é uma virose grave, mata. Agora não mata porque tem um coquetel de remédio, custa uma fortuna. Por que ninguém quer inventar uma vacina para AIDS? Porque está mais lucrativo dar o kit de remédio todo mês. Né? Então, tem jogo comercial. A AIDS não tem vacina porque ninguém quer. Por quê? Porque inventaram um kit de coquetel pré-transa, que é criminoso, mas vendem. Vendem não, é de graça, o governo dá. O mundo está dando. Ah, você vai transar, vai nas baladas, festa funk, você vai no posto de saúde e ganha de graça um kit que custa alguns R$ 1.000 para tomar aquele mês, porque você vai para a bandalheira. E tem o kit todo mês para quem já teve o bicho. Então, quem teve HIV, todo mês ganha lá um coquetel que custa alguns R$ 1.000, de graça, para ele continuar tendo a vida desregrada que teve para pegar um bichinho desse, HIV. Não é honesto. E eu não tenho remédio para paciente com hipertensão, com diabetes, com anemia, com verminose no posto de saúde, que é remédio barato. Quer dizer, cada indivíduo desses que resolveu adquirir um HIV por conta própria, tem os que adquiriram por inocência, concordo. Mas a maioria não, a maioria pegou porque estava aprontando. E o governo dá lá 5, 10 mil reais de produto todo mês, mas não dá 500 reais de produto para hipertenso, para diabético, para outras coisas. Agora, o HIV atacou o cérebro deles? A gente não tem essa noção. Mas o HIV atacou o sistema imunológico. Então, o sistema imunológico... Então, o que acontece? O indivíduo que tem AIDS, ele tem muita doença facilmente. Ele morre de gripe, ele morre de câncer. Por quê? Porque o sistema imunológico ficou comprometido. Então, uma célula tumoral que está querendo virar um câncer, ele não consegue matar aquela célula, porque o sistema imunológico está fraco. Então, o câncer explode. Por isso que tem muito câncer no HIV. Tem muita infecção pulmonar. Tem muita infecção oportunista, porque o sistema imunológico está baixo. Agora, o que se gasta, e isso é bom, né? Porque o governo adora dar remédio para isso. Adora. Porque é uma fortuna comprar todo mês, tem propina para tudo quanto é lado. Não tenha dúvida que tem. Mas não vimos relatados casos de perda de memória, de perda cognitiva, de perda de tudo mais que a gente está falando para o cérebro por causa do Covid. E se você vê, um bicho que já tem 40 anos, né? Desde 1980 a AIDS está aí, e a gente não viu a agressividade do vírus. Os novos vírus que já estão sendo estudados em laboratórios de microbiologia, laboratórios de genética, estão vendo que tem muita semelhança com o Covid. A questão é, quando que um bicho desse vai escapar da floresta, do meio do mato lá do Brasil, ou da África, ou da Ásia, que são os locais mais complicados que a gente tem, ninguém sabe. Então, o cérebro hoje, eu diria que, como doença de futuro, que já começou, é a perda de capacidade funcional do cérebro, ou a redução, ou a complicação.
o cérebro vai tropeçar mais. Vai ter muita gente tropeçando no emprego por causa disso. A produtividade mental vai para o buraco. E ninguém está falando disso. Então, como é que eu vou poder recuperar isso? Primeiro, fazer a consulta das pessoas e perguntar. Eu vou ter que lembrar de perguntar. Fala, como é que está? Você fazia a palavra cruzada? Fazia. Faz aí de novo para ver se está errando mais. Como é que está no teu trabalho? Você está errando mais? Você está mais lento? Tá? E palavras? Você lembra das palavras que você falava bem? Então, a gente vai ter que começar a colocar perguntas para o médico lembrar de cutucar, porque a parte cerebral está comprometida. Ah, mas adianta ir para o neurocirurgião? Não. Adianta ir para o neurologista? Não. Ir para o psicólogo? Não. Porque isso são lesões anatômicas, é lesão do cérebro. Eu vou ter que suplementar alguma vitamina, eu vou ter que descobrir o que eu posso dar para melhorar aquilo ali. Sem dar golpe, né? Por exemplo, tem remédios para o Alzheimer. É grana, grana, grana e não resolve nada. É muito bonito falar, mas assim, na prática, a neurologia, a nível de cérebro, não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Então, de olho no futuro, é basicamente a gente pensar o que vai vir pela frente de novas doenças, e todas elas estão vindo pelo mesmo mecanismo. Mudança climática, invasão de ecossistema que não é nosso, florestas, e transporte. E o transporte desses bichos são sempre por insetos ou animais que estão cruzando a barreira floresta, comunidade, cidade. É sempre por aí. Então, manter as máscaras talvez seja uma coisa que vai ficar para sempre. Por quê? Porque a gente está vendo que foi a única coisa que segurou um pouco a contaminação. E foi evidente, nós estamos na terceira semana que os Estados Unidos, o presidente maravilhoso falou, vamos liberar máscara porque já está metade do povo vacinado. Em uma semana depois que ele liberou a máscara, o número de casos explodiu. Israel fez a mesma besteira, vacinou 70% do povo, rápido. Mas Israel tem 6 milhões, 7 milhões de habitantes. A cidade do Rio de Janeiro é o tamanho de Israel. O que aconteceu com a liberação das máscaras? Explodiu. E nós estamos hoje com mais algumas novas mutações do corona. Mas eu quis trazer hoje, não o corona. Tem bicho novo chegando no mercado. Aí você vê, quando você pega um bicho que é muito contagioso, a estrutura hospitalar da Alemanha quase não segurou. E a Alemanha é o top da Europa a nível de estrutura hospitalar. É o top do top. Agora a Itália despencou. Inglaterra despencou. E eles não fizeram tratamento de nada. Por quê? Como não tinha no livro, eu sempre falo, o livro da Dona Benta, está escrito o que fazer com o tratamento do coronavírus? Não, então ninguém faz nada, que é uma estupidez. Médico que é bom tem que fazer alguma coisa. Tem 30 mil medicamentos, escolha 10 aí e tente fazer. E os medicamentos não são escolhidos aleatoriamente, são escolhidos pelas complicações. Se eu sei que vai ter complicação pulmonar, eu vou dar remédio para o pulmão no início da doença. Se eu sei que vai ter problema de coagulação de trombose, eu vou dar remédio para evitar trombose no início da doença. Se eu sei que vai ter infecção oportunista por bactérias, eu vou dar antibiótico para prevenir infecção secundária. Se eu sei que eu tenho alguns remédios que dificultam a duplicação do vírus, eu vou dar esses remédios. Por quê? Porque a doença mata. Aí, os rins estão sendo um problema. Está tendo um aumento do número de casos mundialmente de pacientes com falência renal. Ainda não na diálise, outros em diálise. Por quê? Porque você perde massa renal. Então, eu sempre lembro, o pulmão e o rim e o cérebro têm a mesma situação, mas o rim é mais fácil de entender. Eu tenho 2 rins, 1 milhão de filtros em cada rim. O que eles fazem? 5 coisas. Eles tiram o lixo do sangue. Todo o lixo do corpo sai pelo rim. Não sai pelo intestino, sai pelo rim. Alguns lixos têm que passar no fígado antes, mas vai sair pelo rim. Segundo, o rim controla a pressão arterial. Beleza. Terceiro, o rim controla a vitamina D. Ele que fabrica a vitamina D3 para a gente fabricar osso, para a gente contrair músculo, para a gente fabricar pele, cabelo e unha. Quarto, o rim comanda a fabricação de glóbulos vermelhos. Quem tem rim doente vai ter anemia.
ele produz um hormônio chamado eritropoetina, como ele produz um hormônio chamado vitamina D3, que não é uma vitamina, é um hormônio. É um erro de batismo. E quinto, o rim produz outros hormônios. Então, o que está acontecendo? Como tudo que entra no corpo sai pelo rim, os vírus estão acabando com os rins. Está tendo uma epidemia de gente com creatinina alterada, não sente, é assintomático. Isso é uma doença do futuro, que é a falência renal progressiva. E aí entra de novo, na consulta médica tem que ver creatinina. Tem que ver a creatinina, que é um exame vagabundo de sangue, facinho. E não pode cometer os erros que muitos ginecologistas cometem com creatinina e com pressão. A mulher engravidou, a pressão tem que cair para 9/6, tem que ser baixinha. 12/8 está hipertensa na grávida. E a creatinina da grávida, que era 0,8, tem que cair para 0,6. Por quê? Porque a grávida está diluída. Eu vejo tanto erro em grávida, e quando eu vi aí muitas notícias de grávida morrendo por Covid, me perdoe, mas é muito erro médico. Por quê? Porque o ginecologista tem uma visão de cirurgião. Eu preciso ter médico. Ah, tem que ser infectologista? Não, tem que ser médico. Tem que ser médico. Me incomoda muito eu ter um infectologista que só sabe infecção. Ele não sabe medicina. Aí, se for um infectologista que sabe muito de medicina, esse eu quero. Né? Tem ginecologista, cirurgião, que sabe muito de medicina? Tem, mas a maioria fica restrito na área dele. Então, uma doença infecciosa, o que menos eu quero é um infectologista cuidando de mim. O que menos eu quis no hospital foi um infectologista, e eu briguei por causa disso, e eu pedi a alta do hospital por causa disso. E no hospital que eu escolhi, com a equipe médica que eu escolhi, mas por quê? Porque fiquei muito na mão de infecto, eu quero médico. Eu quero médico que me veja por completo. Senão eu teria ficado 2 meses no hospital. Eu saí a pedido. Falei, estou indo embora. No terceiro dia que eu estava estubado, eu falei, estou indo embora. Por quê? Porque eu quero me cuidar com médicos completos e não com especialistas. Posso ter especialista? Posso, mas eu quero maestro antes. Eu quero médico antes. E foi isso que me fez tomar decisões drásticas dentro de um tratamento grave. E principalmente porque em março estava tendo a invasão do C21. E a gente não percebeu que o C21 de Manaus, né, da Amazônia, é muito agressivo. É muito agressivo. Então, doenças do futuro, falência renal como falência cardíaca. Intestino. Vocês viram aí o pai da filha da Xuxa, né? Porque essas coisas de casamento não, foi marido de aluguel, né? Foi pai de aluguel. Contratou um rapaz para fazer filho e fez filho. Ele teve 2 perfurações intestinais por isquemia. Então, quando eu falo que eu tenho trombose em artérias cerebrais, eu também tenho entupimento em artérias do intestino, ou entupimento no rim. Eu também tenho trombose no rim. Então, o que acontece? Tendo uma trombose, aquele pedaço que teve trombose fura. E aí o indivíduo tem uma cirurgia de urgência. Então, quem está tendo trombose intestinal, por causa de qualquer doença infecciosa, mas uma que está dando muita trombose, ele vai ficar com colostomia, quer dizer, vai cortar pedaço do intestino, vai botar o intestino aqui na barriga e ele vai fazer fezes evacuar pela bolsinha na barriga. Agora, por que eu falei do rim, voltando para aquela imagem do rim? O rim, o cérebro e o pulmão têm uma característica muito interessante. A gente usa 10% dele. A gente usa muito pouco dos pulmões, a gente usa muito pouco do cérebro, né? A gente usa 10%, né? Nós não usamos 10% do cérebro. É uma reserva que a gente ainda não aprendeu a usar. Nós não usamos 90% dos rins. Eu tenho 2 milhões de filtros. Eu sempre dou um exemplo. Se eu tirar um rim, você não morre. Você vai viver 99 anos numa boa. Por quê? Porque o rim que sobrou vai trabalhar por 2. Se eu tirar 1,5 rim, eu tirei 1,5 milhão. Tirei 75% do teu salário. Se eu tirar 75% da tua aposentadoria, você vai ficar feliz? Não. Mas o rim continua trabalhando numa boa. Porque 75% retirado significa sobrar 500 mil. Com 500 mil, eles vão trabalhar por 4 e vão dar conta do recado. E a creatinina não mudou. Então, quando você perdeu 80% dos filtros renais, você ainda não sabe que perdeu. Então, deve ter muita gente que teve Covid, que teve outras doenças, que está tomando anti-inflamatório por conta própria, que está tomando remédio de maneira errada, que está tendo
perda do rim, mas não sabe que perdeu o rim. Mas já está tendo uma falência renal. No coração, não é tanto. No pulmão, é sim mesmo. No cérebro, a gente não sabe, né? Então, outra coisa muito comum. Todo mundo fala de trombose, trombose, trombose. Na realidade, essas novas viremias, esses novos vírus, não só o Covid, todos esses novos vírus agressivos, como o ebola, como o vírus do camelo, como os vírus novos que estão sendo estudados, eles dão muita lesão de coagulação. A gente fala sempre de trombose, mas eu consigo ver que a pessoa começa a ter equimoses, fica roxo à toa, alguém belisca, já fica roxo. Vai escovar o dente, já sangra um pouquinho, né? Qualquer machucadinho está ficando roxo. Isso é um sinal de uma alteração do sistema de coagulação. E está acontecendo muito, coisa que eu não via, eu estou tendo gente reclamando. Ah, eu fui escovar o dente, fui no dentista, saiu tudo roxo. Por quê? Porque o dentista ficou segurando muito tempo, eu não ficava roxo, agora eu fico. Eu já estou com o sistema de coagulação alterado. Então, tudo isso são doenças novas que, se os médicos não botarem na cartilha, na receita lá da dona Benta, que ele tem que ficar pensando nessas coisas, nós vamos ter muita encrenca no futuro. Muita encrenca. E aí entra de novo a bendita alimentação. A alimentação vai ser um negócio que a gente vai ter que voltar a pensar seriamente. Porque está piorando a saúde? É óbvio que está. Mas nós não estamos morrendo mais por causa da alimentação. Nós estamos morrendo por causa de invasão. Invasão de marciano, não. Nós estamos morrendo por invasão de bicho pequeno transmitido por bicho pequeno. Porque todos esses vírus estão sendo transmitidos por mosquito ou parentes dos mosquitos ou por animais. E quando em maio, abril do ano passado, eu falei, cuide dos teus petzinhos, porque teu pet vai transmitir bicho. E em março, eu tive uma família que eu atendi, marido, esposa, 3 filhas, um namorado e 3 gatas, gatinhos. Uma das gatas teve 4 filhotes, todos com Covid. Todos ficaram doentes. E naquela época eu falei, é óbvio que se os animais trazem doença para a gente devolve para os animais. E logo em seguida, Nova York comprovou cientificamente que vários animais lá pegaram Covid, do tigre até animal pequenininho. Então, são bichos que não respeitam mais tipo de animal. Ah, mas o homem não pega dos animais, é o que os veterinários adoram falar, esqueça isso, mudou. Então, quais são as doenças do futuro? Primeiro, as sequelas. As sequelas que ninguém está olhando. Ninguém está olhando. Quando perceberem, vai ser tarde. Por quê? Porque eu já perdi um tempo de segurar. Então, quando eu tenho uma insuficiência renal, quando eu tenho uma falência cardíaca, uma falência cerebral, alguma queixa em qualquer parte do corpo, e que a pessoa mal está percebendo, eu tenho como ajudar para não piorar essa história. Se eu pego um indivíduo com insuficiência renal, creatinina um pouco alterada, e eu começo a orientar ele a ter uma dieta adequada, um tratamento adequado, que a gente chama de tratamento conservador, eu mantenho esse indivíduo 30 anos sem a diálise. Sem a diálise. Se você não fizer nada e deixar ele solto, em 1, 2, 3 anos ele está na hemodiálise, ou morto. Porque a maioria dos pacientes com problema renal não morrem na hemodiálise, eles morrem antes de chegar na hemodiálise, por derrame, por infarto, por infecção. Por quê? A insuficiência, eu estou dando um exemplo, a insuficiência renal está lá piorando, 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 o cara não sente nada, mas a pressão sobe, o coração grita, o cérebro grita, e ele vai ter alguma coisa, ou infecção, ou derrame, ou infarto. Então, a maioria não morre do rim, mas morreu porque o rim estava em deficiência. Então, doenças do futuro, em resumo, nós vamos ter as sequelas e, infelizmente, pelo que eu estou vendo dos estudos, nós vamos ter mais invasão de vírus. Por quê? Por causa da mudança climática e por causa das invasões nas florestas. Da mesma maneira que o chinês foi lá na caverna pegar morcego, ou para estudar ou para comer, a gente está tendo invasão aqui na Amazônia de maneira brutal. A África é uma confusão, ninguém sabe o que é a África, são 20 ou 30 países, eu não sei quantos, alguns em guerra constante, fome constante, miséria constante, então é uma fonte de bicho novo, e infelizmente a Ásia também tem isso, né? Então nós estamos meio num mundo estranho, 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 estranho. E você vê que se a gente não falar só desses 2 anos,
Nos últimos 5 anos, quantas doenças novas a gente teve, né? Quantas epidemias nós tivemos. Por isso que eu falo que a máscara vai continuar, a máscara não vai ter jeito. E a higiene e o bom senso também. Grupos amontoados de gente também. Podemos ir no shopping? Pode, mas vai num dia mais calmo. Se tiver que nem hoje, que eu resolvi dar a volta, tem que tomar mais cuidado, porque senão a encrenca é grande.